Olá, eu sou Ricardo Manaro e esse é Histórias do Hospício. Sejam todos bem-vindos. Hoje o programa é especial, nós vamos matar a saudade. Mas matar a saudade de quem, Belo? Do João Rubinato. Ma quem que é João Rubinato, cazzo? João Rubinato, você não lembra do Adoniran Barbosa? Ah, o Adoniran Barbosa, velho, que beleza! Pois é, pessoal. Hoje é um programa especial em que nós vamos falar do Adoniran Barbosa, um dos maiores cronistas que nós tivemos na cidade de São Paulo. Ele, como poucos, vai relatar as transformações pelo qual a cidade passou entre as décadas de 30 e a década de 1980. Quando ele chegou em São Paulo em 1932, era uma cidade horizontal, 1 milhão de habitantes, o pessoal andava de bonde, aliás eu adoro essa imagem, olha lá, conduzindo bonde, então todo mundo elegante, as mulheres, os homens de terno, gravata, chapéu e era operário, era condutor de bonde, era malandro, todo mundo bem vestido. E ele pegou esse momento quando chegou a São Paulo. E ele vai morar em quartos, pensões ou cortiços, inicialmente na Barra Funda e depois ele vem para Moca e principalmente no Brás. E ele vai trabalhar, não é? Em várias atividades. Ele foi tecelão, ele foi metalúrgico, entregador de marmita até conseguir sua grande chance no rádio. Cara, isso foi espetacular porque a cidade crescia na década de 30, crise de 29, êxodo rural, gente de todo o Brasil, todo tipo de sotaque, mas ele viveu especialmente em bairros operários, bairros fabris. Então ele vai conviver com essas pessoas, homens, mulheres, jovens, imigrantes, enfim, todo esse povo, e ele vai assimilar não só o sotaque, ele vai assimilar todas as transformações, todas as mudanças e transformar em poesia. Um artista completo. Não foi só músico, cantor, trabalhou no rádio, foi ator. Vamos a essa história maravilhosa. Mas antes, curta e dê o hype. João Rubinato nasceu em 6 de agosto, daí a nossa homenagem, de 1912. Guarda essa data, em Valinhos, interior de São Paulo. Não é tão interior assim. Na verdade, Valinhos fica a uns 80 quilômetros de São Paulo. Fica entre Jundiaí e Campinas, onde você tinha uma via férrea, né, em expansão no início do século passado. E o Adoniran Barbosa, ou João Rubinato, era o 7º de 8 filhos. Portanto, se você acreditou, não é? Sou filho único, caiu na história dele. Ele te enganou, eram 8 filhos. E os pais dele eram imigrantes da região do Vêneto. O seu pai era o Ferdinando Rubinato e sua mãe a dona Emma Recchini. E o pai dele trabalhava nas obras de expansão e de manutenção das linhas ferroviárias aqui de São Paulo. Daí ele ter nascido em Valinhos, mas eles mudavam constantemente de endereço. E assim, o pessoal no início desse século, bom, na verdade século XX em São Paulo, né? Todo o pessoal que ajudou a expansão, a construção, trabalhava demais e passou por enormes dificuldades. Tanto isso é verdade que era muito normal as crianças começarem a trabalhar cedo. Por exemplo, o Adoniran começou a trabalhar com 10 anos. A legislação na época dizia que para você trabalhar na indústria, no comércio, nas linhas ferroviárias, você tinha que ter 12 anos. E aí o pai dele alterou a certidão de nascimento dele para 1910. Então, jovem, ele começou a trabalhar aos 10 anos. E aí ele trabalhava na famosa São Paulo Railway, não é? Que trabalhava basicamente com essa expansão ferroviária. Trabalhou como varredor, trabalhou como carregador e aos poucos foi se aproximando de São Paulo. Foi para Jundiaí, aí foi até Santo André, chegou na Barra Funda, estabeleceu-se em São Paulo em 1932 e São Paulo que estava efervescendo com a Revolução Constitucionalista. Olha lá o Adoniran novinho. Essa foto é de 35, ele chegou em 32. Olha que bela estampa tá ele aí, hein? Bom, mas da Barra Funda, ele pegou o trem, porque assim, da Barra Funda para Mocas tem a Barra Funda, Estação da Luz, o Brás e a Moca, e ele foi se aproximando. E aí ele vai estabelecer na Moca e principalmente no Brás. É aquilo que eu falei. Ele vai trabalhar com operário, com metalúrgico, entregador de marmita, tecelão. E ele casou-se, tá? Em 1936 ele casou-se pela primeira vez com a dona Olga, com quem ele teve a sua única filha, a Maria Helena. Mas em 1941 ele conheceu o grande amor da sua vida,
a dona Matilde Lutz. A Matilde, 40 anos casado e ela tem uma importância fundamental na obra dele. Ficaram juntos até que a morte os separou. Ou não. Né? Eles não tiveram filhos, quer dizer, aí tem um doguinho que é uma espécie de filho deles. Mas o Adoniran, pessoal, era um artista. Ele sempre, né, que saía do trabalho, parava num botequim, não é? E ficava lá cantando, escrevendo tal, e ele tentou a carreira artística. E como todos os artistas da época que vão acabar se destacando, passou por shows de calouros. Só que aqui na cidade de São Paulo, na Rádio Cruzeiro do Sul, na Rádio Cosmos. E várias vezes ele ia lá cantar, todo bonitão, porque o pessoal era elegante naquela época, cantar música romântica e bé, bé. Mas em 1933 ele se deu bem. Quer dizer, se deu bem. Ele ficou em primeiro lugar no show de calouros do Jorge Amaral, cantando Filosofia do grande Noel Rosa, sobre o qual nós iremos falar. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome. Linda. Aí ele ganhou. Mas ele percebeu o seguinte, ele era do samba, tá? Ele percebeu o seguinte, ele falou, pô, esse nome, João Rubinato, não é muito nome de samba, ele precisava do nome artístico. E da onde veio Adoniran Barbosa? Bom, o Adoniran veio de um amigo dele de botequim, ele falou, Adoniran é um belo nome. E Barbosa veio de Luiz Barbosa, à direita aí na imagem, que foi o inventor do samba de breque. Ele era fanático por ele, né, pelo Luiz Barbosa, daí surgiu Adoniran Barbosa. Conhecer essa história merece uma curtida aí. Muito bem, pessoal. Em 1934, ele ganhou um concurso de marchinhas de carnaval, que era muito comum ter esse concurso tal, com a música Dona Boa, não é? Muito bacaninha, bonitinho tal. Ele ganhou, aí você fala, Manaro, a carreira artística dele decolou? Mais ou menos, mas ele começou a ficar no radar. Começou aí, o diretor artístico da Rádio Record, o Giulio Cosi, falou, esse cara é bom. Porque ele não só é expressivo, ele é um grande artista, mas ele é observador. Eu vou contratá-lo. E contratou-o para trabalhar na Rádio Record. E aí é um dado muito interessante que talvez você não saiba. Muitos de nós imaginam que a base da carreira artística do Adoniran Barbosa foi a música. Não, é na rádio. Ele ficou 30 anos. Foi o grande sustento dele, não é? Onde ele montou a sua estrutura. 30 anos na Rádio Record. Ele trabalhou como em radionovela, em rádio teatro, mas o que realmente lhe trouxe grande sucesso foi trabalhar junto com um roteirista chamado Oswaldo Molles, e ele vai criar uma série de personagens que faziam muito sucesso com suas gírias, com seus bordões. Olha lá que bela estampa ele na rádio, ele era muito expressivo. Se estiver dirigindo, depois você vê isso daí. E o rádio é mágico, né, pessoal? Eu sou suspeito, eu já falei para vocês que eu amo o rádio. Porque o rádio, ele mexe com a nossa imaginação, cria imagens e tal. Muito embora houvesse a descrição desse personagem, cada um imaginava de um jeito. Então, 3 personagens dele eram muito populares. O primeiro dele era o Charutinho, o malandro do Brás. Todo mundo conhece aquele cara que é malandro, metido a malandro. E assim, a imagem dele era um terno largo, o chapéu de lado, mas o Charutinho sempre se dava mal. E aí sempre terminava com um bordão, diz que fui por aí, que inclusive depois o Zequete transformou num grande samba décadas depois. Senta o sarrafo que o nego é de ferro. Mas o que pegou do Charutinho são gírias que, pelo menos aqui em São Paulo, se você é de outra parte do Brasil, comente aí, que são comuns até hoje. Por exemplo, meu chapa, vem aqui, não é? Armaço já nem tanto, que era armação, e armaram pra gente e tal. E dar o fora, sim, essa se espalhou pelo Brasil. Charutinho, Adoniran Barbosa. Aí tinha o Perna Fina. O Perna Fina era um operário italiano das indústrias Matarazzo. Tinha as pernas finas e usava tamanco. Então você já imagina que figura que era o Perna Fina, não é? E ele também tinha lá os seus bordão. Ma perbacco o carango no anda. E que ele falava com a mão. Você já vê o italiano, você já vê o Perna Fina. Carango, o carro. Tem muita gente que fala, vamos dar um rolê aí com a caranga e tal. Aí tava outro bordão dele. Me carca o lombo, mas não me tira o pano. Ou seja, não é? Você me dá porrada, mas você não me tira a comida. E o Zé Conversinha. Todo mundo também conhece o Zé. Aqui, os italianos que falam com a mão na moca é normal. O Zé Conversinha
era o fofoqueiro de boteco. Bom, fofoqueiro tem em todo lugar, mas esse daí ele tomava um rabo de galo, cocktail, não é? E falava, escuta, você não sabe da maior. Essa você não sabe da maior é bem de fofoqueiro, hein? Mas o que pouca gente sabe é que o Adoniran foi um artista de cinema respeitado e premiado. Olha lá, não é? O Cangaceiro, talvez o grande filme produzido pela Veracruz aqui em São Paulo. Olha ele lá de Cangaceiro. Era o Mané Mole. Pessoal, numa boa, olha só, ele tá a cara do Costinha aí, né? Mas ele ganhou prêmio pra caramba com esse papel aí. A capacidade que ele tinha de misturar drama e comédia, que é meio coisa de italiano, o pessoal que ele conviveu aqui levou a ganhar o prêmio. Pessoal, o nome do prêmio era Prêmio Saci de melhor ator coadjuvante. Agora, sabem quem ele conheceu ali? Sabem? Olha só quem ele conheceu. Pois é, na gravação, lá nas gravações do Cangaceiro, ele conheceu os Demônios da Garoa. Essa é uma foto mais recente, menos de 1960. Que vão gravar os seus grandes sucessos, né? A gente já vai falar sobre Samba do Ernesto, Trem das 11, extraordinário. Então assim, vejam que ele era multimídia. Mas antes de eu falar das músicas dele, primeira coisa, ele trabalhava na rádio, tá? Ele compunha, mas assim, ele saía da rádio onde era o escritório dele. Aí ele gostava de ir no botequim. O preferido dele era o Ponto Chique do Largo da Concórdia. Esse Ponto Chique muito famoso aqui em São Paulo pelo seu Bauru, enfim. Então ele ia lá, tomava um rabo de galo, que é cachaça, né, pinga, com cinar ou com cinzano. O raiz é cinar. Tomava, aí ele andava com um lapisinho, aí ele fazia anotação, o pessoal conversava, cantava, ele anotava ou no maço de cigarro ou no papel, ia para casa. E quem que salvou muitas dessas letras? Porque sabe, rabo de galo é um querosene nervoso. A dona Matilde. Ele chegava em casa meio embriaguelo, deitava, aí ela pegava e resgatava todas essas músicas. E assim, né, aquilo que eu falava, além desses personagens que ele tinha no rádio, suas músicas vão expressar as mudanças pelas quais a cidade passou e os personagens. Por isso que ele fala, ele é um grande cronista. E muitas músicas dele que a gente vai recordar aqui, você imagina que seja verdade, tamanha capacidade que ele tinha de contar história. Em 51 estourou Saudosa Maloca, com os Demônios da Garoa, que aliás é a banda vocal no Brasil que tem mais longevidade. Estão na estrada até hoje, inclusive o escritório dele aqui na Moca. Porra, meu, esses caras da Moca é bairrista. Imagina. Mas enfim, Saudosa Maloca. E a Saudosa Maloca são várias coisas ali na mesma música. Primeiro, mostra quando a cidade começa a se verticalizar, a subirem prédios, né? Principalmente na região central. E ele fala, né? Se o senhor não tá lembrado, dá licença de falar. A Elis cantando dá uma tristeza, mas com samba é mais legal. Que aqui onde estás, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. E destruíram. Então assim, ele mostra, né, a verticalização da cidade e o sofrimento daqueles, né, operários, o pessoal mais simples que vai ter que começar aos poucos ir para a periferia. Mas tem uma história também deliciosa de um outro samba que fez muito sucesso em 1953. Sabe quem é esse daí, pessoal? O Arnesto. O Arnesto do Samba do Arnesto. Ele faleceu recentemente, com 99 anos, ele com a partitura todo orgulhoso. E é uma história deliciosa. Por quê? Porque o Ernesto era corretor e conheceu o Adoniran lá na Rádio Record e tal. Aí, olha só, é muito louco, né? O Adoniran olhou para ele e falou, você tem cara de samba. Cara de samba. Ele falou, como é seu nome? Ernesto. Ele escreveu Ernesto. Ele falou, não, Ernesto. Ele falou, não, Ernesto fica mais legal. E ele inventou a história, né? Primeiro que o Ernesto não morava no Brás, morava no Cambuci, né? Então Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. O que é uma maldade com o Ernesto, mas o Ernesto gostava dessa história. Ele inventou essa história, mas todo mundo conhecia o Ernesto e falou, pô, você chamou os caras pro samba e não apareceu. Mas ele também cantou o amor, e o amor simples, né, inocente que tinha naquela época. Tem um samba dele que eu adoro, que é Prova de Carinho. Com a corda-me do meu cavaquinho, fiz uma aliança para ela,
prova de carinho. Muito bonito, né? É o que eu falo, ele e o Caymmi têm a capacidade de fazer com que você enxergue a música. Tem aquela Fica Mais Um Pouco Amor, que tá tendo bailinho, ela vai embora. Não, fica, eu ainda não dancei com você. Quando o baile acabar, eu levo você no seu lugar, não é? Chavequeiro, bom. Trem das 11. Rapaz, Trem das 11 é muito interessante que você pensa que é verdade. Primeiro, que ele não é filho único. Contei no começo, ele tinha 7 irmãs. Segundo, ele nunca morou no Jaçanã. É porque precisava que houvesse, não é, a rima ali. E assim surgiu o seu grande sucesso. E é interessante que o pessoal do Originais do Samba, procurou, olha lá, dos Demônios da Garoa, imitaram o barulho de trem, um negócio extraordinário. Agora é muito louco, porque você vê, esses sambas são os da década de 50. O Adoniran só vai gravar o seu primeiro disco, ele cantando em 1974, aos 64 anos. Demorou bastante. E é interessante porque muitos artistas famosos procuraram Adoniran para gravar seu sucesso e até compor. Essa história é irônica. O Vinícius de Moraes dizia que São Paulo é o túmulo do samba. E veio atrás do Adoniran, conheceu o Adoniran. Aí eles sentaram para tomar um querosene e nesse dia o dono do bar faturou alto. Imagina o Adoniran e o Vinícius. Ainda bem que quem escreveu a letra foi Vinícius. Apesar que a dona Matilde ia resgatar. O Adoniran soprou uma melodia e o Vinícius escreveu Bom Dia Tristeza. Lindo. A Maísa gravou, ainda bem que não juntou a Maísa, o Vinícius e o Adoniran, senão ia ser, não é, uma rave de composição. Silvia Telles também. Sabe quem também procurou na década de 70? Originais do Samba, do nosso Mumu, do Mussum, né? O Mumu da Mangueira, foram atrás da música As Mariposas. Sábado tem café com Manara, eu canto. Mas fala assim, quando tá frio as mariposas vão na lâmpada. E ele é como a lâmpada e as mulheres são as mariposas que vão atrás dele. E foram atrás, né? E aí, pessoal, né? Podemos gravar. Imagina o Mussum e o Adoniran tomando um querosene, né? E aí ele falou, não, podem gravar. E aí gravaram. A grande Clara Nunes. A Clara Nunes estava fazendo o disco A Guerreira e veio encontrar com ele para gravar Iracema. Iracema é uma música triste, mas ela é linda. Iracema, eu nunca mais eu tive que até falar do crescimento urbano, o pessoal não ter o hábito de atravessar a rua. E ele fala no começo, ele declama, é lindo. A gravação de Iracema, a Elis também gravou, mas da Clara Nunes é pungente, né? E falei até sem querer, dei spoiler, a Elis Regina. A Elis Regina veio encontrar com ele. Tem um vídeo, é pena que eu não posso pôr o vídeo aqui, mas coloca lá, Elis Regina, Adoniran, eles cantando Tiro ao Alvo. E ela chegou meio que em cima da hora da gravação e não conhecia. Ela falou, olha, eu não conheço direito a música. Ele cantou. Aí quando ele falou Tiro a Árvore, né? Ela riu, aliás, essa risada aí que ficou ali na gravação. Então ela gravou Iracema. Ou seja, o nome do cara atravessou o país. Muito sucesso como compositor. Então ele fez muito sucesso como compositor. Mas é o que eu falei, a carreira dele foi no rádio. E o momento mais triste da vida dele, porque assim, né? Ele vai falecer em 82, 74 ele gravou o primeiro disco, mas foi nos anos 70, quando ele foi demitido sumariamente da Rádio Record. Claro, pessoal, o mercado muda, as coisas mudam, então você vê, aquilo que a gente falou do Luiz Gonzaga, isso acontece. A questão é que ele, não teve nenhuma homenagem, falou, você está demitido. Então, essa falta de consideração, né, falou... Pessoal, ele entrou em depressão profunda, ele ficou muito mal. Ele falou que tirar o microfone era tirar o seu oxigênio. Ele ficou muito mal. E aí ele ficou recolhido, claro, gravou com Elis e tal, mas ele foi morar no Ipiranga, no bairro do Guará. É Ipiranga também, né? Tudo na minha região aqui perto. E aí ele ficou no fundo, ainda com a dona Matilde, né, fazendo brinquedo de lata, miniatura de carrossel, trabalhos manuais. E aos 72 anos ele nos deixou, vítima de efizema pulmonar, cigarrão, mas não nos cabe julgar. E ele deixa um legado inestimável. Ele chegou numa cidade horizontal, que a gente falou, bonde, todo mundo muito elegante, 1 milhão de habitantes, para uma cidade, quando ele falece, no começo dos anos 80, com 8 milhões e meio de habitantes, mais verticalizada, não é? E, sem dúvida alguma,
ele retratou a cidade de São Paulo. Ouvir o Adoniran, ouvir as suas composições, e até dá para ouvir o programa de rádio, eu não posso colocar aqui, é relembrar dessa época, é viver essa época, porque é o que eu falei, ele tinha capacidade de fazer a gente enxergar aquilo que ele cantava, aquilo que ele escrevia, aquilo que ele interpretava. Talvez ele e o Caymmi que tenham esse dom único. O Adoniran é um artista que merece muito respeito, ele merece ser recordado e ele merece que nós passemos para as novas gerações os seus sambas. Você que gosta de samba, passa para os seus netos, para os seus filhos. Grande Adoniran Barbosa. Gostou dessa história? Mas amanhã sabadão, 9 da manhã, Café com Manaro, nós vamos falar do Adoniran e vamos, não é? Cantar. O Café com Manaro, que eu adoro a participação na timeline, os vídeos, mas é um momento que a gente esquece de tudo, toma um café e troca ideia. Espero você. Gostou desse vídeo? Curta, comente, compartilhe. Viva Adoniran Barbosa! Meu, eu tô até com sotaque depois que eu falei tchau, Belo. Fica com Deus, hein? Vá com Deus. Eita, tchau!